Mas uma pessoa chegou pra mim e eu tava vendo que ela tava nitidamente exausta, assim, exausta. E aí ela falou assim, outro dia eu tive uma conversa com o meu chefe, e meu chefe falou, cara, você tá cansada, você tá cansada. E aí eu falei, cara, que bom que ele reconheceu, né, que eu tô cansada. Mas aí às 11 horas da noite ele me mandou um e-mail. E aí eu perguntei pra ela, e aí, você, o que você fez? Ela, respondi, né? Então eu queria trazer essa história aqui, porque eu acho que essa história, ela é muito comum, ela acontece em todos os lugares, em todas as famílias. Até no nosso podcast. Até no nosso podcast. Contamos daqui a pouco. A minha pergunta para ela, quando eu perguntei, e aí, o que você fez, o que você fez? Na expectativa de que ela se autorresponsabilizasse pelo próprio cansaço, pela própria exaustão, e assumisse que ela não precisava responder aquele e-mail às 11 da noite. Uma coisa é o chefe mandar, outra coisa é ela responder. Porque aí vou falar um pouco como líder. Se eu estou demandando uma pessoa e ela está dizendo que ela está cansada, mas ela não está colocando os limites que ela precisa colocar, não sou eu que vou colocar os limites para ela. Eu posso até ajudar, óbvio, né, que eu posso reconhecer e etc e tal, e tentar fazer com que isso seja diferente. Mas essa responsabilidade é dela, né? O que você acha que ela devia ter feito? Eu acho que ela não devia não ter respondido. Responde amanhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã. Até porque com que energia, a gente já falou sobre isso também, com que energia, com que clareza, com que criatividade ela vai responder aquele e-mail? Com que atenção, com que presença, né, ela vai responder aquele e-mail? Isso me lembra uma história, Mari, antiga, na verdade. Isso deve fazer uns 15 anos antes da gente ter tanta consciência quanto a gente tem hoje em relação a essas coisas. E era um eventão da empresa grande, estava a liderança sênior, chamaram um palestrante, o palestrante veio falando, né, você, líder, gestor e todo mundo, não mande e-mail depois das 7 da noite, porque isso é um absurdo, isso gera estresse para quem recebe, tal. E logo depois veio a chefona master no palco. Ela falou assim, quero que saibam que eu vou continuar mandando e-mail à noite. Mas ela complementou, ela disse, mas eu não espero que ninguém responda. Ela falou, para mim funciona trabalhar nesse horário, mas eu não espero que ninguém esteja respondendo nesse horário, mas eu não vou deixar de trabalhar nesse horário. E aí, ouvindo a história da sua amiga, eu acho que tem várias coisas. A primeira é combinar, né? Com o chefe, se essa expectativa de não responder tá ok ou não, né? Porque às vezes, se for um ambiente, se tiver expectativa, melhor combinar antes, né? E falar, se você precisar de mim depois de tal horário, eu não vou estar vendo e-mails, você me liga se for urgente mesmo. E raramente é. E eu acho que para o gestor tem uma ferramenta muito simples ali, para quem usa Outlook, pelo menos, que é você programar o horário da resposta. Então, eventualmente, quando eu mesmo hoje mando... Do envio, né? Do envio. Então, você pode escrever um e-mail às 11 da noite e programar para ele ser enviado no dia seguinte às 9 da manhã. Ou seja, você achou um mecanismo que atende você, que está trabalhando naquele horário por qualquer razão, e talvez tenha tirado um outro horário mais tranquilo para você, enfim, independente da razão. E para a pessoa que recebe, tira essa ansiedade de receber. Mas concordo com você, eu acho que para sua amiga, ou para todos nós, né, que vivemos essa situação, de combinar essas coisas antes. Eu lembro de um outro líder que mencionou um exemplo super legal. Ele falou, eu chego em casa, eu deixo meu celular na empresa de lado e eu não vejo e-mails. Então, eu já combinei com meus principais clientes e parceiros que é assim que funciona. Então, quem quiser falar comigo se precisar, porque eventualmente precisa, me liga. Pode me ligar a qualquer hora, mas não espere que se você me mandar um e-mail ou uma mensagem ou um WhatsApp, eu vou ver depois de certo horário. E aí é legal, porque fica combinado, né? E se tiver algum ajuste para ser feito de expectativa, resolve antes do que tentar resolver um problema depois, né? Não, e eu acho que esses combinados valem, inclusive, para como nós vamos lidar com o seu cansaço. Sim. Um passo antes também, né? Porque aqui, eu acho que você tocou muito bem nesse assunto. Como líder, eu acho que a gente pode respeitar o cansaço quando a gente sabe que ele existe, mas, às vezes, o meu melhor horário de trabalho é depois de uma determinada hora, porque meus filhos já dormiram, porque eu já dei o jantar, já botei na cama, etc. E agora eu estou free para talvez colocar os meus e-mails em dia, né? Só que a pessoa do outro lado não está sabendo que aquele é o seu melhor horário e que você não está na expectativa de receber aquela resposta imediata.
E cada um tem que fazer primeiro o acordo consigo mesmo. E tem que, para isso, falar daquilo que a gente sempre fala do autoconhecimento. Tem que entrar nesse mecanismo de se conhecer. Qual é o horário em que eu funciono melhor? Eu, por exemplo, hoje a gente está gravando super tarde. Eu estou me lembrando dos meus tempos de Jornal da Globo, que eu odiava. Que assim, eu já entrava às 4 horas da tarde no trabalho e falava, caraca, não vou conseguir dar conta, né? Então, eu percebo que a minha energia vai cair nitidamente. Assim, meu raciocínio fica mais lento. Eu já não consigo mais ter tanta clareza, menos histórias me vêm à cabeça, porque eu sei que depois de um determinado horário do dia, a gente está aqui, que horas são? 8 horas da noite, quase, né? 5 da tarde. Mentira! Para mim, isso faz muita diferença. Eu sou uma pessoa muito matutina, né? Mas, às vezes, e acho uma pena que essa ferramenta do Outlook ainda não esteja disponível no WhatsApp, porque o WhatsApp não tem como você programar. Não, né? Mas dá para fazer o combinado. Dá para fazer o combinado. Mas é difícil, muitas vezes, dependendo do conteúdo, né? Para as pessoas que têm dificuldade em conter ansiedade, de falar, putz, não vou olhar, né? Sim, mas aí, mas aí tem a ferramenta. Por exemplo, você deixa para tocar, para fazer um sinal, para vibrar. Eventualmente, se você tira, já diminui a ansiedade, porque você não sabe o que está lá. Total. Ou talvez você fique mais louca ainda, porque você fala assim, como eu não sei se tem ou não tem, deixa eu ver toda hora. Né? Mas, enfim, encontrar ferramentas que façam sentido para diminuir. Eu desligo o celular mesmo, enfim, qualquer coisa. Não, e é isso. Eu acho que tem muita gente usando esse mecanismo de estabelecer horários para olhar o WhatsApp. Não sei se eu contei aqui o caso do meu professor de dança. Ele estabeleceu 3 dias de silêncio pela manhã. Então, ele fica, da hora que ele acorda até meio-dia, sem olhar redes sociais, sem olhar o celular, sem falar com ninguém. E ele falou que aquilo deu uma higienizada na mente dele, até para ele conseguir produzir, porque ele organiza vários projetos internacionais, de congresso de dança, etc. Ele tem projetos com a parceira dele, viaja o mundo inteiro dançando. E ele falou, cara, eu estava precisando organizar, porque eu tenho as minhas aulas, mas tem um momento de planejar o ano, porque eles viajam pra caramba. Ele falou, aquilo deu uma desanuviada no meu dia, na capacidade produtiva, que foi... E ele falou, eu comecei a perceber o quanto o silêncio me fazia falta. Mas, de novo, passa pelo autoconhecimento. Mas o que eu acho muito importante dessa história especificamente é que ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. Fala de novo. Bonito isso, né? Ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu posso repetir 2 vezes se você quiser, de uma super amiga, que é a Karina Fukumitsu, que é uma psicóloga incrível, especialista em suicídio, e ela diz assim, quanto mais eu defino as minhas fronteiras, mais eu expando o território da minha liberdade. Pode parecer contraditório, mas quanto mais eu conheço e limito as minhas fronteiras, mais eu expando a minha liberdade. E por quê? Porque se eu não sei qual é o meu limite, o outro me invade o tempo inteiro. Eu preciso saber, cara, eu posso ir até aqui. Eu vou gravar no máximo até as 8h30 da noite. Depois eu não consigo mais, porque eu não estou no meu melhor. Então eu não quero mais gravar. E isso expande a minha liberdade, porque enquanto eu estiver aqui, eu estou bem. Sim. Né? E isso vale para qualquer relação.